Paz do Senhor, igreja. Gostaria que vocês abrissem a palavra de Deus em Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22. Hoje é uma noite de muito frio, né? A igreja um pouco vazia. E eu aprendo muito com o irmão lá na firma, né? É o irmão Rubens. Vocês já viram? Eu falar muito dele, o Rubens e o Alessandro, né? Rubens é o homem que Deus colocou na minha vida, né, lá na empresa. Então a gente temos que andar com pessoas que nos ensinam, né? Nos direciona. Então tem muito mestre da palavra de Deus ainda espalhado ainda. Tem muitas palavras que tem o chamado de ensinar. Rubens é uma pessoa muito amorosa, é um verdadeiro homem de Deus, um cristão, uma pessoa de caráter, uma pessoa com uma calmaria, parece o pastor Nicolas. E ele tem me ensinado muitas coisas, né? E nesse frio a gente percebe algo que Deus percebe em nós, né? No momento de frio igual esse, a gente estamos na casa do Senhor, então a gente percebe que a gente consegue matar a nossa carne de estar na casa de Deus. É a mesma coisa quando o Senhor nos desperta do sono na madrugada para a gente orar. Aí quando a gente levanta para orar, é porque nós estamos matando a nossa carne, né? Se a gente não consegue levantar, é porque a carne ainda está sendo mais forte. E a gente tem que chegar num estágio onde o nosso espírito ele não venha dar lugar para a carne, né? E eu vou falar hoje sobre Pedro. É uma pessoa que uma parte da minha vida me espelhei muito nele, né? É uma pessoa que ele andava com Cristo, né? Ele andava do lado de Cristo, via os milagres que Cristo fazia. Porém, Pedro ainda ele não era uma pessoa totalmente convertida, né? Vamos ler aqui no Lucas. Eu vou ler bastante parte da Bíblia, irmãos, para a gente entender melhor. Lucas 22, no 31. Diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes me negará que me conheces antes que o galo cante. Então, irmãos, Pedro, como eu disse, né? Ele era uma pessoa que andava com Cristo. Ele via os milagres que Cristo fazia, né? E ele bateu no peito ali e falou: não, Senhor, eu te amo, né? Eu estou pronto para ser preso, eu estou pronto a morrer. Só que Deus, na presciência dele, já sabia: Pedro, lá na frente você vai me negar. Pedro, ele achava que ele era totalmente convertido, mas na verdade ele não era, né? E bastante parte da igreja aqui sabe do meu testemunho. Então, eu pensava que eu era convertido antes de me afastar da presença de Deus. Eu ia na João Mendes, pregava para as prostitutas lá na João Mendes. Umas vezes elas fizeram a roda em mim lá, me deram um cacete, me bateram lá na João Mendes. No outro dia eu estava lá dando papelzinho de novo evangelizando. Eu com 16, 17 anos andava cheio de papel no bolso de evangelismo. E sempre pregando ali, sabe? Eu economizava passe, às vezes eu andava bastante para me economizar um passe, para sobrar um lanche, para mim abençoar a vida de um morador de rua no centro de São Paulo. Então eu tinha um amor muito grande por Cristo. Só que no momento de luta, no momento de dificuldade, eu pensava que amava Cristo mais sobre todas as coisas. Pedro também, ele pensava que amava Cristo de toda forma, de toda maneira. Pedro, ele era uma pessoa ousada, ele andou por cima das águas, né? Quando ele viu Jesus falou: vai indo que eu vou estar orando, né? E aí Jesus, quando foi de encontro com eles, Pedro, os discípulos que estavam ali no barco levaram um susto, pensaram que era um fantasma. E aí Pedro foi o único ousado ali, falou: não, Senhor, se for o Senhor, faça o que eu ando sobre as águas. Então ele foi uma pessoa ousada, ele andou por cima das águas. Mas Pedro também, ele foi uma pessoa impulsiva, foi uma pessoa explosiva, né? Ele chegou a arrancar a orelha do soldado, né? Então assim, uma hora ele era lá em cima, outra hora era lá embaixo, né? Então ele era uma pessoa explosiva, era uma pessoa que muitas das vezes ele não dava lugar para o espírito, ele dava muitas vezes lugar para a carne.
E fase da nossa vida é assim também. No começo do nosso evangelho, né, no começo da nossa caminhada com Cristo, a gente ainda, de tal forma, de tal maneira, a gente quer tomar algumas decisões com nossas mãos, né? Mas a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Cristo, a nossa vida já é de Cristo. Por isso que nós temos que buscar o quê? A presença do Espírito Santo. Então a presença do Espírito Santo, ela está disposta, ela está disponível para todo mundo. Ela está aqui nesse lugar, a presença de Deus. A presença do Espírito Santo, ela está nesse lugar. Então basta buscar a presença do Espírito Santo. Então, a fase da nossa vida é que a gente não conhece ainda totalmente a busca do Espírito Santo. Porque a busca do Espírito Santo, quando Jesus morreu, passou naquela cruz, quando ele ressuscitou, isso aqui tudo é dentro dessa passagem aqui, né? Ele deixou com o nosso Consolador, o Espírito Santo. Então, a gente temos que mergulhar na presença de Deus a ponto de entender quem é realmente o amigo, o doce Espírito Santo da nossa vida. Porque é o Espírito Santo, né, como está lá em Gálatas 5, que vai produzir amor, que vai produzir fé, que vai produzir esperança, longanimidade, benignidade. Então é a presença do Espírito Santo que vai fazer um ser humano diferente dentro de mim, dentro de você, que vai fazer a nossa alma diferente, vai fazer as nossas decisões ser diferentes. Então Pedro aqui, ele andava com Jesus, mas ele não tinha um entendimento ainda. Quando a gente vamos ler aqui, no capítulo 22, do 56 ao 62, diz assim, ó: entre mentes, deixa eu ler por aqui que em Lucas 22, do 56, diz assim, ó: uma empregada, vendo assentado perto do fogo, fixou os olhos nele e disse: esse também estava com ele. Mas Pedro negou, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, outro homem, a ver Pedro, disse: você também é um deles. Mas Pedro disse: homem, eu não sou um deles. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmou, dizendo: com certeza, esse também estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistiu: homem, não sei do que está falando. E logo enquanto Pedro ainda falava, o galo cantou. Então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como ele tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E Pedro, saindo ali, chorou amargamente. Então, irmãos, Pedro, Deus já tinha dito a ele que ele iria negar ao Senhor 3 vezes, porque quando Jesus estava indo para a cruz do Calvário, né, que Pedro estava ali, irmãos, quando Pedro bateu no peito lá atrás e falou assim: não, Senhor, eu estou disposto a ser prisioneiro a ti, eu sou disposto a morrer a ti. Aí a gente vemos aqui na frente aqui, Pedro negando, como Deus falou lá atrás, lá que ele ia negar 3 vezes. A Bíblia, irmãos, eu estou falando de mim, a Bíblia registra aqui essa parte, mas quem não acredita, vai dizer que os outros discípulos também negou Jesus. A Bíblia não fala, mas a Bíblia ficou registrada aqui, pelo fato de ele ter batido no peito e ter falado assim: não, Senhor, eu não vou te negar. E ali na frente, né, a palavra mostrou que a palavra de Jesus se cumpriu, que ele ia negar o Senhor ali por 3 vezes. E a Bíblia fala aqui, que então Pedro, saindo dali, ele chorou amargamente. Então, irmãos, quando Pedro estava negando a Jesus, Jesus olhou fixamente nos olhos dele, e ali ele sentiu o temor de Deus. Aí ele sentiu ali que ele foi como se fosse um traidor. Foi uma pessoa que Jesus confiou tanto, mas Jesus já sabia que ele ia pisar na bola. Jesus já sabia que ele ia ser uma pessoa que ia negar ele. E quantas as vezes, irmãos, a gente na nossa caminhada, a gente também já caímos, já tropeçamos, por algum motivo a gente também já negou o Senhor, e o Senhor olhou com os olhos fixamente em mim e em você, e a gente choramos igual Pedro, amargamente ali, porque, irmãos, não existe arrependimento sem uma lágrima de choro. O arrependimento, ela tem que ter choro. O arrependimento, a pessoa tem que sentir no coração, né? Ele chorou ali amargamente, irmãos. Foi um choro de querer se perdoar perante o Senhor. Foi um choro de se arrepender perante o Senhor. Então, irmãos, tudo que nós fizemos lá atrás, né, quando a gente conhecemos a palavra de Deus, quando Jesus olhou com os olhos fixamente em nós, que nós choramos amargamente ali, nos pés do Senhor, buscando o arrependimento, o Senhor nos perdoa.
Então ali estava começando uma nova história na vida de Pedro. Ali estava começando um novo Pedro na palavra de Deus ali. E assim é na nossa vida, né? A gente passamos tantas as fases até nós chegar realmente na disposição do Espírito Santo, para nós chegar realmente no verdadeiro Evangelho, o Evangelho que muda, o Evangelho que transforma, o Evangelho que muda caráter. Pessoas que mentiam já não mente mais, pessoas que davam calote hoje já não dá calote mais. Então pessoas que vivem verdadeiramente o Evangelho, que exala Jesus onde quer que a pessoa anda. Tá certo que hoje em dia, né, tem muitos problemas dentro da igreja, muitos problemas entre os cristãos, que ainda não consegue buscar um arrependimento genuíno da parte do Senhor. É umas pessoas que muitas das vezes ela não quer saber verdadeiramente quem é Jesus, quer levar uma vida de duas faces, uma vida com uma capa num lugar, uma capa no outro. Mas o Evangelho, irmãos, ele é um Evangelho que transforma, ele é um Evangelho que muda, é um Evangelho que a gente tem que viver dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, aonde que for que a gente for, a gente tem que viver verdadeiramente o Evangelho de Cristo. Então Pedro, irmãos, ele teve uma obra muito linda lá na frente, mas ele pisou muito na bola também. Só que Jesus, ele via algo diferente na vida de Pedro, porque Pedro, além de ele ser ousado, ele ser impulsivo, explosivo, ele tentava fazer certo, mas dava errado. E quantas das vezes a gente tenta fazer certo, irmãos, e a gente acaba fazendo errado? A intenção nossa é até boa, mas a gente acaba fazendo errado, mesmo a gente sem querer, né? A gente perde a rota em algum momento da nossa caminhada com Cristo. Mas Jesus, ele é uma pessoa, ele é um homem, ele é um Deus, que ele nos perdoa de todos os nossos pecados. Ele é um Deus que segura nas nossas mãos e continua nos dando força, e continua nos dando vigor. Ele sabia ali atrás que Pedro ainda iria dar resultado. Ele sabia ali atrás que Pedro ainda ia ser um grande pregador do Evangelho, ia ser um grande discípulo, ia ser um grande seguidor de Jesus, um apóstolo de Cristo. E é assim que Deus confia o ministério na minha vida e na sua vida. Não foi à toa que Deus nos chamou. Não foi à toa que Deus nos chamou para fazer a obra dele. Ele nos autorizou a falar do amor dele. Ele nos autorizou a louvar ele com um cântico novo, um cântico diferente daquilo que ele tem feito na nossa vida. Então tudo que nós vamos fazer ao Senhor, né, tudo que Deus colocou na nossa vida em fazer, que a gente venha fazer com disposição, que a gente venha fazer com amor, que a gente venha fazer com alegria. O Evangelho, ele é com amor, ele é com alegria. Sabe, Satanás, quem trabalha para ele ali é sempre forçado, é o jugo em cima da pessoa, só faz as coisas forçadas, só faz as coisas obrigadas, sabe, ainda tem que pagar indulgência dentro de um terreiro, dentro de algum lugar. E Cristo não, ele não obriga ninguém a fazer nada. Você não quer fazer, ele vai chamar outro, vai lá e faz, pronto, está resolvido. Ele é o Deus Todo-Poderoso, irmão, ele tem poder de colocar um anjo na terra ali e fazer. Os anjos não estão para anunciar o Evangelho, mas ele pode usar o anjo, como ele usou ali com Daniel no mundo espiritual para trazer a resposta para ele. E ele usa esses anjos até hoje, irmãos. Sabe, a gente roga ao Pai e esses anjos têm feito o quê? Trabalhado para o Senhor em prol da nossa vida no mundo espiritual. E Deus tem libertado, Deus tem batizado com o Espírito Santo, Deus tem nos libertado de pecado, né, de costumes errados. E aqui em Marcos 16, 7... Marcos 16, 7, diz assim: mas vão e digam aos discípulos dele, a Pedro, que ele vai adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão, como ele disse. Aqui, irmãos, Jesus já tinha ressuscitado, foi como uma pregação de quinta-feira passada, ali, quando a Marta e Maria chegou ali para visitar o túmulo, o Senhor já não estava, né, que ficou ali um pano dobradinho, quando Jesus saiu de lá. Então aqui Jesus já tinha ressuscitado. Quando Jesus ressuscitou, que o anjo estava ali, e Marta e Maria, quando chegou lá, falou assim: ó, o mestre já ressuscitou, ele não está aqui. Vai lá e avisa os discípulos, e a Bíblia fala aqui, ó, acabamos de ler, e avisa a Pedro, os discípulos e a Pedro. Ele foi categórico, quem foi direto. Ele falou: avisa os discípulos e a Pedro, porque Jesus sabia que Pedro tinha sentido o que ele fez. Irmãos, Jesus, ele é tão bom, ele é tão misericordioso, irmãos, que ele não fica atacando o nosso pecado na nossa cara. Ele sabia que Pedro ia precisar, né, de ver Jesus. Então Jesus ali, ele enviou essa mensagem
para Pedro saber, para Pedro testificar que o que Jesus tinha falado para ele, que é ressuscitar o terceiro dia e andar na terra junto com eles ainda, aquilo estava acontecendo. Então vai lá e avisa Pedro, aquele que me negou, que eu estou voltando para a terra, que ainda tenho mais 40 dias para andar com ele aqui, que eu tenho mais 40 dias para andar com esse povo aqui, e que tudo que eles fez até hoje, tudo está se cumprindo. Todas as palavras que eu disse para ele, nenhuma caiu por terra. Então, se eu falei que eu ia ressuscitar, eu ressuscitei. Então ali, Jesus já mandou esse recado para que Pedro visse ele. E aqui eu vou ler agora do 21, do 15 ao 18, mesmo capítulo. Diz assim, no 14: finalmente, Jesus apareceu aos 11, quando estava à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinha visto já ressuscitado. E disse-lhes: vão por todo o mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer... Não, é no 21, irmãos. É Marcos 21, 7. Marcos não, João, falei errado. João 21, 7. Diz assim: e os discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou ao mar. Então, quando Jesus chegou, irmãos, que ele foi ter um encontro com Pedro, né? Jesus pediu para enviar uma mensagem a qual ele queria ver Pedro. Jesus foi ao encontro de Pedro. Quando ele chegou ali, Pedro já estava com o barquinho dele pescando, irmãos. Já estava no mar. E Jesus, quando Pedro viu Jesus, que ele estava ali no mar, que ele viu Jesus... Interessante essa passagem aqui, irmãos, que Pedro, ele se sentiu envergonhado ali, ele pulou na água e foi a nado, né, procurar Jesus. E ali começou um evangelho novo na vida de Pedro. Pedro ali, ele já era uma pessoa convertida. Na segunda vinda de Jesus, né, Pedro, ele teve um encontro real com o Senhor, né. Então assim, irmãos, quando eu voltei para Cristo, né, eu pude entender verdadeiramente quem é Cristo na minha vida. Eu pude ter um encontro diferente da primeira vez, sabe? Eu achava que amava Cristo com toda a minha forma, minha maneira de ver, maneira de buscar o Senhor. Naquela época eu era adolescente, eu já subia monte, descia monte, já evangelizava na rua, né? Eu via galho pegando fogo, para falar a verdade, eu vi muitos sinais. Naquela época eu estou começando a ver uns sinais diferentes agora, mas eu vi muitas coisas nítidas naquela época lá, e tem coisas que eu vi antes que eu vi naquela época que eu não vi ainda hoje, né? Mas hoje eu tenho um encontro diferente com Cristo. Eu tenho uma maneira de enxergar Ele, uma visão diferente dEle, né? Então assim, Deus, Ele permitiu tudo que acontecesse na minha vida, para que hoje eu fosse uma pessoa mais estruturada no Evangelho, para que hoje eu tenha um encontro real com o Senhor, para que hoje assim, irmãos, não é qualquer ventinho que vai me afastar da presença de Deus, não é qualquer situação, qualquer coisa que vai me fazer desanimar na presença do Senhor. Então tem muitas pessoas, irmãos, que ele afasta do Evangelho, porque ainda ele não conheceu um Evangelho vivo, um Evangelho real na vida. Conheceu algo parecido ao Evangelho, mas ainda não é Evangelho. É pessoas que ainda ficam acendendo vela para Deus, dois Deus. Uma hora está na igreja, outra hora está lendo horóscopo na rua. Uma hora está na igreja, outra hora está vendo carta lá fora com a cartomante. Uma hora está na igreja, outra hora está fazendo hack, está fazendo outra coisa lá fora. Essa pessoa ainda ela não conhece o Evangelho. Essa pessoa ainda ela não foi liberta. Mas Jesus, Ele é um Jesus de amor, irmãos. Ele está dando oportunidade para que essa pessoa ainda ela possa se limpar, que essa pessoa ainda possa entender que Jesus já voltou, que Jesus é o que salva, que Jesus é o que liberta, que Jesus é aquele que leva nós para morar com Ele na glória eterna, irmãos. Então tem pessoas que ainda não entenderam isso na vida ainda, e aí fica acendendo vela para dois deuses, ainda fica pecando, ainda fica errando, sabe? Mas Deus, Ele é misericordioso. Deus, Ele está disposto, irmãos, a derramar do Santo Espírito nele, daquele que quer buscar.
Hoje é uma noite fria, né? A igreja está um pouco vazia, mas Deus, Ele tem recebido, irmão. Só o fato de nós ter vindo cansado de um dia de trabalho, às vezes um dia de dificuldade, às vezes um dia de luta no trabalho, uma perseguição, e a gente estamos aqui glorificando e exaltando o nome do Senhor. Isso é válido no mundo espiritual. Deus, Ele está colhendo todas essas coisas, irmão. Isso é coisa que nós estamos plantando perante o Senhor. Nós estamos depositando ali perante o Senhor. E Deus, Ele se alegra muito com isso. A cada atitude que nós tomamos em prol da palavra dEle, em prol do reino dEle, irmãos. Eu creio que a alegria de Deus é tão grande, né? E para nós é coisa simples, irmão, tão fácil de nós fazer, né? Muitas das vezes a gente ia, eu particularmente ia para estádio com chuva. Você vê no jogo lá, a pessoa correndo atrás da bola lá, um chuvão daquele descendo, e às vezes chove e fala, não vou para a igreja hoje não, sabe? Então a gente confunde muito o amor de Deus, irmãos, e tem coisas que dá para nós fazer e a gente não faz, né? E aqui, mesmo João, do 15 ao 18, diz assim: depois de terem comido, Jesus perguntou a Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Ele respondeu: sim, ó Senhor, sabe que eu o amo. Jesus lhe disse: apacente meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabe que eu amo. Jesus disse: pastoreia minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, pois Jesus ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E respondeu: o Senhor sabe todas as coisas, sabe que eu amo. Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Em verdade lhes digo, que quando era moço, você me cingia e andava por onde queria, mas quando você for velho, estenderá as mãos e os outros cingirá e o levará para onde você quer ir. Olha que coisa linda, irmãos. Aqui quando Jesus volta para Pedro, ele faz a mesma pergunta. É o mesmo cenário que teve da outra vez. É o mesmo cenário que Jesus faz agora. O mesmo cenário que Jesus te machucou. O mesmo cenário que o diabo, Satanás, te machucou lá atrás. É o mesmo cenário que Jesus, ele te curou e vai te usar para fazer coisas lindas e maravilhosas. O mesmo cenário que o Satanás pegou e espremeu a tua ferida, que fez doer. Hoje você é curado, hoje você é liberto. É o mesmo cenário que Deus vai te usar para curar a ferida de outras pessoas. Então a gente somos curados hoje para curar outras vidas que estão passando por depressão. Da mesma forma que nós fomos curados, que a gente fomos libertos. Hoje o Senhor tem colocado unção na nossa vida para que a gente venha libertar outras pessoas a sair das garras de Satanás. Irmãos, eu tenho uma raiva tão grande de Satanás, irmãos, porque eu lembro de tudo que ele fez na minha vida. Eu lembro de tudo, irmãos. Então é por isso que eu busco incansavelmente a presença do Senhor. Busco na madrugada, busco de tarde, busco de noite. Eu busco a presença de Deus, eu busco a unção de Deus, porque a minha alegria, irmãos, é ver uma pessoa liberta das garras de Satanás, sabe? Quando eu oro para a pessoa cai endemoniada ali, eu falo: obrigado, Jesus, porque a tua glória libertou essa pessoa, porque a tua glória, Senhor, fez com que essa pessoa ficasse liberta. Que nem meu pai estava pregando domingo: eu vi as pessoas caindo e eu não caía. Eu também, quando eu vim para a igreja, eu vim com esse pensamento, né? Falei: então, mais que alguém ora por mim, já expulse Satanás aqui, minha vida começa a andar, né? Mas não é assim, irmão, não é todo mundo que Deus permite. Eu lembro até hoje que, logo no começo do evangelho, eu peguei uma oração com a pastora, e a pastora pegou, olhou para mim, orou por mim, teve uma visão. Falou: fizeram um trabalho para você dentro da cabeça, não sei se era uma vaca ou se era um bode, sei que era dentro de uma cabeça de um animal, né? Só que Deus está quebrando hoje. E eu andava com satanista naquela época lá, né? E quando eu vim para o evangelho, que eu parei de andar com essas pessoas, ele olhou na minha cara e falou assim: não vai durar muito lá não, logo logo você está comigo de novo. E eu sabia o poder que ele tem dentro do ocultismo lá fora, que ele tem até hoje, essa pessoa, sabe? Mas só que, irmãos, ninguém é mais poderoso que o Jesus que nós servimos. Ele liberta, irmão. Não adianta a pessoa fazer trabalho, fazer isso, fazer aquilo outro. Jesus, ele liberta. Quando a gente estamos dispostos a dar lugar para o Espírito Santo, Jesus vem, irmãos, de uma forma tão grande, de uma forma tão avassaladora na nossa vida, que as coisas mudam, que as coisas se transformam. É algo lindo, algo maravilhoso que Deus faz na nossa vida, sabe? E aquilo que Deus faz na nossa vida começa a impactar outras vidas. A outras pessoas querem ter esse Jesus que nós temos, a outras pessoas querem ter essa alegria que nós temos, sabe? Quando eu comecei para a igreja, as pessoas falavam: meu, que igreja você está indo?
Sabe, as pessoas viam a mudança. Você dava um endereço e falava tudo, mas só que essas pessoas não tinham força para chegar até aqui. Sabe, eu não tinha conhecimento nenhum da palavra para fazer um culto na casa dessas pessoas, para estar libertando, fazendo alguma coisa. Então eu primeiro tinha que tratar de mim primeiro. Hoje não, hoje eu estou disponível ao Espírito Santo para buscar essas pessoas lá fora. Hoje eu dou lugar para o Espírito Santo me usar a fazer a obra do Senhor. Por isso que há tempo para todas as coisas, irmão. Por isso que eu falo para aquelas pessoas novas convertidas: você ainda não está preparado para estar andando onde você andava. Então você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer uma limpeza nas suas amizades. Sabe, a gente tinha muitos amigos fiel no mundo, né? Só que é uma amizade que hoje não condiz mais com a palavra. Ele é amigo para aquela tal situação, mas para essa tal situação que é o Evangelho, a gente temos que procurar amigo que está calçado na palavra de Deus, está calçado no Evangelho, para fazer com que essa pessoa te ensine, que é fazer com que a gente comece a andar, a trilhar no caminho do Espírito Santo. Agora eu quero ler agora em Atos 2, 41. Glória a Jesus. Atos 2, 41. Diz assim: então os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Irmãos, olha o que Jesus fez na vida de Pedro. Jesus transformou a vida de Pedro. Pedro, quando ele se converteu verdadeiramente, que ele buscou a presença do Espírito Santo, né, como está aqui em Atos 2, aqui, Atos 1, Atos 2, fala sobre a busca do Espírito Santo. É o poder, é o orar em línguas, é falar em línguas, né? E Pedro, ele buscou, ele teve esse contato direto com o Espírito Santo. Aqui Jesus já tinha subido ao Pai, e Pedro ali já era uma pessoa totalmente transformada. Jesus tinha perdoado Pedro. Jesus, irmãos, é a pessoa que perdoa todos os pecados. Eu fico imaginando, ler essa palavra aqui, de que Jesus fez na vida de Pedro, irmãos. E aí eu fico imaginando Judas, né, que também traiu Jesus, né, ele se matou. Mas se Judas, ele tivesse a oportunidade, né, eu comecei a entender, se Judas tivesse a oportunidade de ter a visão do Senhor ter mostrado o que ia fazer na vida de Pedro, Judas, ele não tinha se matado. Judas, ele tinha buscado o arrependimento. Então tem pessoas, irmãos, que hoje, né, ela está entrando numa depressão profunda. Satanás às vezes tem jogar essa pessoa na depressão. Ou então, muitas das vezes, a sobrecarga do dia a dia tem feito colocar uma pressão dentro da mente dessa pessoa, e essa pessoa tem estado numa depressão, né? E essa pessoa muitas das vezes não tem força, ela não tem palavras para buscar ajuda de uma tal forma. Então ali Judas, ele entrou numa depressão ali que ele arrancou a própria vida. De tão grande foi, né? O dele não foi arrependimento. O de Pedro não. Pedro já foi arrependido já. Pedro, ele buscou arrependimento. Então ali Jesus perdoou ele. Fez uma obra tão linda na vida de Pedro. Pedro ali, ele foi batizado a quase 3.000 pessoas. Na primeira pregação de Pedro ali, que está em Atos. Então, irmãos, Deus está disponível para nos usar. Basta o quê? Obedecer ao Senhor. Ter obediência a Deus. Judas, ele se matou por causa do remorso. A palavra que estava escapando era o remorso, né? O remorso, ele é diferente do arrependimento, né? E a obediência, irmãos, ela gera milagres. Então o Evangelho, irmãos, ele não é a produtividade, ele é a obediência. Muitas das vezes a gente acha que fazendo, e muitas das vezes a gente não senta para ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Então tem vezes que você está na igreja e Deus quer que você fique na igreja só limpando a igreja. Mesmo você sendo um pregador, Deus quer que você fique limpando a igreja. Então vai lá e obedece o que Deus está fazendo, porque algo Deus vai estar provando com você ali. Quando Felipe foi ganhar só aquela alma, ele teve que viajar para ganhar aquela alma. Ele podia fazer muitos milagres e ganhar muitas outras almas, mas ele teve uma experiência que só ele e Deus sabe. E está marcado na Bíblia, que foi o redemoinho que carregou ele e transportou ele para outro lugar. Então a gente tem que estar na obediência de Deus e fazer aquilo que Deus pede para nós fazer. Então se Deus colocar você para limpar a igreja, mesmo você sendo um pregador, vai lá e limpa. Seja obediente à voz do Senhor.
porque ali você está gerando algo no mundo espiritual, que o Senhor, lá na frente, você vai entender o que está acontecendo. Então, o Evangelho, ele é muito mais obediência do que produtividade. Então não adianta a gente querer fazer, né? E fazer desobedecendo a Deus, sabe? O irmão Rubens, ele fala muito de um apóstolo, uma pessoa que ganhou ele para Cristo, que tem ele como um filho espiritual, né? E esse apóstolo, ele ficou 14 anos numa igreja, pastor. E essa igreja era em Santo André. Muitas pessoas eram batizadas no Espírito Santo assim, e chegou uma hora, Jesus falou para ele, falou, eu quero a minha igreja. Aí, como assim, senhor? Está acontecendo tanta coisa na igreja. Não, eu quero a minha igreja. Você vai fechar a igreja. Parece muita loucura, irmão, mas a pessoa que ela é obediente a Deus, ela entende o que Deus está falando. Então ela falou, não, tá bom, se o senhor quer a igreja. Aí ali as pessoas ele foi já comunicando a igreja, nenhum membro daquela igreja se perdeu. Cada membro foi procurando uma igreja, e hoje Deus levou ele para uma terra, ele é uma pessoa uruguaia. Eu até sigo o canal dele no YouTube. Eu esqueci o nome dele, que é um nome estranho, irmão, é o nome de Uruguai. E eu sou ruim para gravar nome. E Deus fez uma obra está fazendo uma obra tão linda, se não me engano é São José do Rio Preto. Ele veio do Uruguai aqui para São Paulo, em Santo André, ele se estabilizou em Santo André, já veio de uma terra, de uma nação já que é diferente, né? Estrangeira. E aí Deus pegou e jogou ele lá para, não se lembra se é Ribeirão Preto ou se é São José do Rio Preto. Sei que levou para longe, irmão, para outro lugar, onde ele não conhecia ninguém, mas ele obedeceu a voz de Deus. E hoje Deus tem feito uma obra grandiosa com ele lá. Então, irmão, tem coisa que Deus pede para nós fazer, a gente não vamos entender, mas vai lá e faz. Tem coisa que não tem nada a ver. Não, mas se Deus mandou fazer, eu vou fazer desse jeito que Ele está mandando. Então a gente temos que ter o quê? O ouvido espiritual atento, a visão espiritual atenta, para saber o que Deus quer da minha vida e da tua vida. E por isso que nós temos que renunciar o nosso pecado, né? Renunciar o nosso eu, renunciar a nossa carne, né? Para fazer a obra de Deus. Porque Deus, ele não trabalha também. Por isso que eu falo, muitas das vezes a pessoa acha que é produtividade. A pessoa está pregando, a pessoa está louvando, está fazendo isso, fazendo aquilo, mas por trás ali estão os pecados ocultos, sabe? Deus, ele continua manifestando, né? Mas vai estar lá em Mateus 7. Apartai de mim que eu não te conheço. Então que nós vamos fazer a obra com o Senhor, uma obra limpa, né? Que a gente venha fazer uma obra limpa na mão do Senhor, para que quando a gente for ativar o mundo espiritual, o Senhor vá lá e faça porque nós estamos sendo obedientes. Muitas das vezes Deus faz, irmãos, faz até por causa da fé daquela pessoa que está buscando para receber ali. Não é daquela pessoa que está dando, é a pessoa que é ela que está dando, mas não é a fé daquela pessoa que está recebendo, que está fazendo sair aquela unção, aquele poder. Então assim, irmãos, que nós vamos fazer o Evangelho, né? Nem que for pouco, faz do jeito que dá para você fazer, mas faz com excelência para o Senhor. Não adianta querer se abraçar um monte de coisa e fazer tudo de qualquer jeito. Chegar atrasado, fazer uma coisa com cara feia, fazer outra coisa, não. Faz com amor, mas faz com dedicação, faz com zelo na obra de Deus. Faz como se fosse para Deus, até mesmo com as pessoas. Mesmo se vier em gratidão, né? Eu lembro quando o pastor Fernando parava aquela oficina para conversar comigo, né? E aí ele chegava em mim e falava, mas você está disposto a se deparar com a ingratidão? Porque o Evangelho, o que mais tem é a ingratidão das pessoas. Então você tem que estar disposto a se deparar com a ingratidão das pessoas. Que o que mais machuca um pastor, uma pastora, o que mais faz essas pessoas ficarem doentes é a ingratidão das pessoas. É fazer tanto por uma pessoa e a pessoa virar as costas, irmãos. Bom, vira as costas, pelo menos não fala nada. Mas as pessoas virar as costas e falar mal, sabe? Às vezes comer na casa daquele pastor, né, não tem nada. Aí quando a vida dá aquela melhorada, que a pessoa é abençoada, sai falando mal, né? Então sai sem falar nada, ora a Deus, peça que Deus faça a justiça. Seja grato, pelo menos as coisas boas que essa pessoa fez. Né? Às vezes, é que nem aquele negócio, você pode fazer 1000 coisas certas. No dia que você faz uma coisa errada, né, a pessoa fala, o chefe vai ver só a errada, né? A 100 certo ele não vê. Dentro da igreja parece que é a mesma coisa, né? Nós somos seres humanos, irmão. Eu posso errar com qualquer um também, né? Mas é que nem eu falei sempre para todo mundo. Eu estou aberto para você receber a correção, né? Ó, Fernando, cuidado, você está indo fora da rota. Cuidado, Fernando, você está pisando na bola com isso, com isso. Fernando, cuidado, né? Eu lembro que quando a primeira vez que eu preguei, o pastor depois ele
Ele pegou e veio conversar comigo. Falou: Fernando, sua pregação foi boa, mas você está falando muito né. Aí depois eu fui ver minha pregação, porque eu sempre gravo para mim ver depois como que foi, né? Para mim tá melhorando, né? Isso aí é negócio que eu tenho comigo. Aí eu fui ver e era mesmo, né? Ficar né. Aí a gente vai se policiando, né? Então assim, a gente vai se policiando, irmãos, para ter uma melhora. E a gente vai melhorando na caminhada com o cristão. Com Cristo, irmãos, é buscar sempre uma melhora. Sempre uma melhora. E a gente vai estar bom mesmo é só na glória. Quando estiver nessa terra aqui, a gente vai pisar na bola com pessoas vão pisar na bola com a gente. Mas a gente temos que ser maduro, temos que ser adulto, para entender um ao outro, para que a gente continue amando o nosso irmão, né? E andando em fé, em glória. Agora eu vou ler só mais um, que a gente leu lá no começo. Eu vou ler novamente o Lucas 22, que foi o primeiro livro que nós leu ali. Simão, eis que Satanás pediu para peneirar a vocês como um trigo. Aí no 32, eu porém orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Eu estava sentado ali, irmãos, eu nem tinha visto esse 32 aqui. Aí Deus falou fortemente comigo ali na cadeira ali, ó. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Irmãos, tem noção do que significa isso aqui? Jesus já sabia que Pedro, irmãos, ia fazer tudo isso aí. E falou para Pedro: Pedro, quando você voltar para mim. Deus já sabia que ele estava afastado já, ó. Às vezes, irmãos, eu fico imaginando, a gente pensa que nós enganamos Deus, mas não tem como enganar, irmãos. Deus sabe as coisas que nós faz com amor e as coisas que a gente faz para querer impressionar as pessoas, mas não tem nada de amor. E muitas das vezes as pessoas cobram, né? Cobram. O que mais cobra, o que mais coloca defeito, irmão, é aquele que não faz nada. Você pode ver por aí, as pessoas que mais falam mal de igreja é aquele que não faz nada, né? Então está aqui, ó. Eu, porém, roguei a ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, essa aqui já é outra versão, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então Deus já sabia e falou para Pedro: Pedro, quando você se converter, você ainda não é convertido, mas ainda vai vir a conversão na tua vida, porque eu vou fazer a obra na tua vida, porque a boa obra que eu comecei eu sou fiel a terminar, sou fiel a concluir. Então quando eu concluir a obra na tua vida, que você se converter de verdade, não esqueça dos teus irmãos. Então, irmãos, isso é que nós temos que carregar para nós, para o nosso coração, né? Às vezes nós estamos numa fase melhor do que a gente estava outra hora. Então assim, não esqueça dos teus irmãos. Não esqueça daqueles que te ajudou. Não esqueça dos órfãos, das viúvas. Não esqueça daquele que está caído da sarjeta. São tudo nossos irmãos, irmão. São tudo. É tudo criatura de Deus. Tanto o rico como o pobre, a alma dele vale o mesmo, foi pago o mesmo preço. Então nunca esqueça dos teus irmãos que estão afastados. Tenta buscar ele em oração, manda um WhatsApp para ele, fala que Jesus ama ele, manda um versículo, manda um louvor, sabe? Uma hora a palavra vai frutar no coração dessa pessoa. Então não é porque que a gente está melhorzinho hoje, irmão, que a gente está em pé, né? A Bíblia fala: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então se a gente